E já anunciamos o painel de número 3, o último desta manhã, com o tema Inovações do Capitalismo. Boa tarde a todos. É um grande prazer fazer a moderação dessa sessão. Agradeço o convite do amigo Tomás Tosta de Sá. Nós vamos ter 1 hora de painel, então, a princípio, eu acho que a participação da audiência é muito importante. Senão, nós poderíamos estar na internet ao invés de estarmos aqui ao vivo. Portanto, eu vou pedir aos palestrantes, iniciando aqui com o Paulo Rabelo de Castro, que falem durante aproximadamente 10 minutos, para que depois a gente tenha a possibilidade de participação do público. Paulo, por favor. Agora. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado aos organizadores desse encontro, em particular ao meu querido amigo Tomás Tosta de Sá, pela oportunidade de estar com vocês hoje, compartilhando um tema espinhoso, mas necessário no país. E muito mais pela companhia dos ilustres panelistas. Eu gostaria de destacar com especial um amigo dileto, não vejo o suficiente, mas é dileto, que é o Tito Riffe, e cumprimentar também o Botelho. Eu gostaria de ser bastante breve, apoiando a ideia importante do nosso coordenador, que é uma pessoa a quem eu quero cumprimentar com especial carinho. Rubens Ben-Cisne é um dos poucos economistas que, de fato, se destaca pela importância dos temas que ele seleciona como temas de vida e de análise, e são temas que eu acompanho também. E é o tema de hoje. Eu gostaria de ser breve, o tema não comporta tal brevidade, mas, já dado o meu currículo, já não fui ao pódio, para já não correr o risco de exceder muito mais do que uns 50% do tempo que me é concedido. De qualquer maneira, eu gostaria de abordar a questão dessas supostas inovações do capitalismo, que são variadas. Vou até depois recomendar um livro que, semana passada, estando na bookstore da minha querida e antiga Universidade de Chicago, tive a oportunidade de topar com ele e que recomendo a todos em termos de leitura e, eventualmente, até algum abnegado que o traduza, porque vale a pena. Isso é exatamente o tema das inovações no capitalismo. O objetivo nosso, em homenagem principalmente aos mais jovens possíveis estudantes e jovens profissionais da economia, em homenagem a eles, eu gostaria de falar do tema de por que o capitalismo no Brasil é tão disfuncional e me situar no território Brasil. Nós precisamos de dar foco para as nossas discussões, dada a premência de todos os fracassos, alguns retumbantes e outros insidiosamente escondidos, com os quais nós temos brindado pelos últimos 50 anos a população brasileira. E, portanto, fazendo desde já, viu, Rubens, aproveitando a oportunidade, na nossa casa, que é a FGV, onde compartilhei daí a nossa proximidade com tantos esforços, não vou dizer a partir de que década, porque o número é meio pornograficamente antigo, mas que dá uma medida de que não é por força de expressão que nós podemos dizer que há 50 anos fracassamos. Estamos fazendo, talvez, esta reunião do nosso abnegadíssimo Tomás
para comemorar, talvez, né, o cinquentenário do fracasso do Brasil como um regime de acumulação capitalista. Vamos, então, nesses 10 minutos, tentar defender essa tese e, ao mesmo tempo, não do ponto de vista iconoclasta, mas do ponto de vista, quem sabe, construtivo, para abrir alguma avenida de pensamento e, quiçá, de ação. Isso já é muito mais difícil. Ação exigiria o plano político, sobre o qual não vamos tratar. Para evitar teorização inútil, já passei da idade, imaginemos o sistema capitalista como um mecanismo, um sistema de... Mas já 5 minutos? O tempo aqui passa rápido. De 3 polias de transmissão. Né? Elas 3 têm que funcionar bem para que o sistema capitalista, tal como o entendemos, especialmente neste século de novidade, século XXI, funcione bem. Nós, normalmente, nos fixamos muito, como profissionais, e inclusive a mídia também, na polia do meio, que ela precisa da transmissão da polia anterior para poder transmitir para a seguinte. A polia do meio é a polia da produção capitalista. A anterior é a polia da decisão capitalista, onde ali o fator volitivo, a vontade de investir, e alguém quisesse já começar a teorizar, aqui não deve, a função investimento, a equação de investimento, ela está ali nessa primeira polia, que é a decisão de investir, a decisão de capitalizar, que transmite, dependendo da força dessa decisão, para o sistema que é de produção. E aí vamos ter o PIB, etc., que é onde normalmente as discussões ocorrem, onde os fatores da produção se encontram, inclusive com o capital, e formam lá um Y qualquer, um PIB qualquer. E depois a terceira polia, porque imediatamente geram-se pagamentos e há uma apropriação capitalista. Portanto, decisão capitalista, produção capitalista e apropriação capitalista. Nesta terceira polia, nós somos um verdadeiro vexame mundial. Pelos motivos que eu alegarei em 2 minutos e meio, dada a placa. A apropriação, temos problemas sérios, graves, mas pelo menos ela é mais lembrada, pelo menos. Quando a gente lembra, por exemplo, de segurança dos contratos, estamos dando um apoio ao regime de produção capitalista. Quando nós falamos de um sistema de preços livre dos controles estranhíssimos, mas que eram realidade minha e do Tito, por exemplo, nos anos 70, que emperravam a máquina de produção no agronegócio, que nem tinha esse nome, é um exemplo só corriqueiro, que vocês nunca vão se lembrar, nem saberão se não estudar história econômica, tsunami, não é? Controle do preço da chã de dentro num açougue carioca e coisas que hoje estão no folclore, mas que passaram por controles gerais de preços, inclusive controles sucessivos, e pior, com o apoio maciço da classe de economistas do Brasil, que mostra a nossa imensa capacidade de apoiar coisas erradas ou que não fazem sentido algum, e em nome do maior bom senso, que aparentemente a proposta encerra em determinado momento. Mas o sistema de produção tem, por exemplo, uma agência para velar para a concorrência, tem um sistema de preço um pouco mais liberado, então deixemos essa questão da produção capitalista por conta dos demais painéis. Vou fazer apenas 2 comentários sobre por que o sistema capitalista não funciona. Ele não funciona, não funcionará, não funcionava bem antes. Neste governo que se propõe liberal, funcionará um pouco pior, frustrando as nossas melhores e mais simpáticas expectativas, porque ele não tem o viés de olhar para a decisão capitalista e para as regras de apropriação capitalista. O liberal já tem uma certa aversão para discutir a apropriação. Faz muito mal, num país iníquo, desigual como é o Brasil,
não olhar como se apropria. Uma boa parte da perda, da pouca concorrência que temos entre pessoas desiguais, 200 bilhões de brasileiros, 210 milhões, como presidente do IBGE, não posso ficar errando muito, quase 210 milhões de brasileiros tratados desigualmente, cujos sistemas de apropriação são iníquos e, portanto, essa apolia não retransmite de novo para quê? Ela estaria ligada, assim, no nosso imaginário, ao quê? À nova decisão de investir, que é a primeira apolia. Se você apropria bem, a tendência é que as pessoas se animem em investir mais, dependendo da eficiência marginal do capital e outras considerações técnicas, não vem ao caso. Voltemos por um momento para a primeira apolia, que é a própria decisão de investir e de capitalizar. Praticamente impossível. Não, o fim ainda vai demorar mais um minutinho. Mas estamos próximos do fim, porque a decisão capitalista no Brasil ela está completamente subvertida por um sistema de taxa de juros absolutamente pornográfico, que nós temos não há meses ou há anos, por um motivo qualquer, por uma necessidade de segurar a demanda ou qualquer outra coisa. A estrutura de taxa de juros, com as suas imensas distorções, remonta aos papers de um grande economista sentado aqui na primeira fila, e eu vou citá-lo, recitá-lo, e ele já sabe que é o Carlos Roberto Contador. Juntos nos encontrávamos nos inícios dos anos 80, e por isso digo a vocês mais jovens, tentem uma outra maneira, que não seja perder uma manhã inteira ouvindo a charopada de velhos que não conseguiram fazer as coisas funcionar. Porque se dependesse de papers ilustrados, magníficos, como o do Cláudio, que era quem nos escrevia a parte financeira de não sei quantos programas de governo, nós já teríamos feito alguma coisa com os militares que precederam ao seu Mourão, que agora é general, mas que não passava nem de capitão, quando nós já estávamos escrevendo planos de governo para o país que não quer mudar, ou para o país cujas elites recusam-se a fazer a mudança que o país precisa fazer. Nós. Então, só cito taxa de juros que não dá mais tempo. A decisão capitalista no Brasil é completamente subvertida. Eu ouvia pelo telão, antes de entrar aqui, nem tenho o prazer de conhecê-lo, o diretor do Banco Central. Banco Central de que país? Ele falava português. Mas era daqui, do Banco Central brasileiro, Tomás? Porque me parece que estava em outro lugar do mundo. Sistema totalmente oligopolizado, e em que, e aí saltamos para a terceira apolia, muito mais poderia ser dito da decisão de investir, porque, obviamente, investir é muito perigoso no Brasil. Poderíamos, em homenagem a um grande financista que está aqui presente, o professor Manuel Jeremias, pedir só que vocês fizessem um cotejo entre a rentabilidade histórica, secular da renda fixa, com a renda variável, e perguntar, bom, no primeiro livro, no primeiro capítulo do curso de finanças está que a renda variável tem que rentabilizar mais o capital do que a renda fixa. Mas não aqui no Brasil. Aqui, em homenagem ao Ney Brito, que é o Papa das Finanças, quantos artigos escritos denunciando que aqui é uma inversão absolutamente estúpida, brutal, da rentabilidade de uma renda fixa supostamente sem risco versus a renda variável. Só isso já tinha que puxar a cordinha e dizer, para, país, vamos estabelecer um novo começo para que o mercado de capitais seja o mercado de capitais. Vamos para a terceira apolia para concluir. E, em parte, a resposta está na terceira apolia, que meio que explica o que acontece nas tremendas imperfeições, disfunções completas da decisão de investir. É que existe uma coisa chamada desgoverno, que a gente chama de governo,
que faz o crowding out cada vez mais grosseiro, brutal, de tudo que se produz na segunda polia, não importa o quê. Como se faz? Aí vejo economistas, colegas meus, dizerem que o brasileiro poupa pouco. Mas como poupa pouco? Se a apropriação ela é praticamente toda feita e cada vez mais de modo carnívoro pelo sistema de governo, cujos déficits públicos constituem há pelo menos 40 anos a fonte central do processo. E que continua não sendo atacado de forma alguma, de modo absolutamente claro. Aí você diz, agora ele pirou, ele é que não tem Estado no país. Estamos fazendo a reforma da Previdência, que em 10 anos vai fazer perto de agora é perto de 1 trilhão. Passo aqui, nesta augusta casa, mais um prognóstico, talvez o último deste pior dos economistas que por aqui passou. Não vai fazer, se fizer, de economia, nem mesmo metade, estou sendo conservador, do tal trilhão. Não vai chegar, Rubens. Sabe por quê? Porque os economistas da oferta não pensam na demanda, que é a única aula que tem que ser dada nos cursos de economia, a oferta e a demanda. Se a gente faz o que estão fazendo com as regras de acumulação do INSS, que é por onde repousa exclusivamente a reforma, praticamente a reforma toda. Não há capitalização, praticamente não há mudança dentro do setor público, todo mundo antes de 2003 fica como está, tem as exceções, os setores altamente deficitários do INSS, como o BPC, o meio rural, esse politicamente nem pensar em mexer, e todas as regras de privilégios intocadas, quem pagará essa conta? O imbecil, o pobre diabo, que for descontado nas suas taxas de 8 a 11, tal, mais o patrão que, não podendo pagar ao pobre diabo, pagará, então, ao INSS e tentará sustentar o sistema. Demanda. Ele, por mais que não seja informado por nenhum de nós, que deveríamos ter a obrigação moral de denunciar o cálculo atuarial absolutamente equivocado que está se fazendo sobre o processo de acumulação e de desacumulação de uma aposentadoria no Brasil. Estamos liquidando o processo formal do INSS. É óbvio que o que vai acontecer, agora eu já finalizo. Vou finalizar com a liquidação do INSS. Não vai ter. A demanda não estará lá para entrar nesse sistema. Mal ou mal, um outro cidadão mal informado, pendurado como em homenagem a Chico Buarque no andaime qualquer, que ainda vai ser descontado sem saber muito bem, mas, se possível, ele só vai começar a pagar nos 15 últimos anos de contribuição. Essa notícia se espalhará, sabe por quê? Porque os liberais de plantão não conseguem fazer o que é a essência do processo liberal, que é promover incentivos à participação de um cidadão num sistema qualquer, em que ele não seja só, Rubens, obrigado a dele participar, mas que ele tenha interesse em dele participar. E ele vai ter interesse nenhum, eis a razão pela qual não estarão esses recursos nos futuros anos. Pelo contrário, antecipo que no período deste governo, desta administração, os déficits aumentarão, a menos que sejam manipulados os dados. Bela papagaiada. E todos nós, como pessoas simplórias, repetimos a arenga que nos é vendida pela grande mídia. Estamos diante de uma reforma não só muito bem bolada, como necessária, que vai embolar a população num sistema total de desincentivos. Como a gente pode falar de sistema capitalista se a única ideia que poderia começar a se traduzir
via mercado de capitais num processo legítimo de acumulação, não como quer o ministro da Economia, compulsoriamente, mas ele não é um liberal, mas sim liberalmente como uma opção, um sistema capitalizado por contribuição definida, opcional ao sistema de benefício definido, normal e já gradualmente capitalizado também do INSS. Onde está esse desenho? Ele foi embora, pulou pela janela, se suicidou na esteira e na voragem da grande estupidez do nosso Congresso Nacional. Quiçá o Senado possa ouvir algumas dessas palavras, desses comentários, mas acho muito improvável. Sabe por quê? Porque nós estamos, no nosso país, lamentavelmente, acostumados a errar. Não fosse pela insistência e abnegação franciscana de um Tomás Tosta de Sá de querer discutir mercado de capitais e capitalista num país escravocrata, injusto, iníquo e excludente, e que, enquanto não começarmos dessa avaliação desapaixonada, não iremos um único passo à frente, senão, eventualmente, e aí mesmo assim não sei se são meio preguiçosos para isso, para a ruptura institucional que este país há muito tempo precisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Eu vou deixar que o próprio auditório, na fase de debate, faça as colocações sobre os três palestrantes e sobre o que eles vão dizer. Eu agradeço ao Paulo. Antes de passar para o professor Antônio Botelho, eu gostaria de agradecer aqui a presença de alguns amigos de longa data da IPGE, o Márcio Forte, o ministro Joaquim Levy, que está aqui conosco, o Sérgio Raposo, o Manuel Jeremias, que é ex-aluno, Marcelo Neri, e alguns outros que estão aqui conosco também, mas que eu não vou poder dar o nome de todos, porque é muita gente. Então, obrigado, Paulo. Vamos ouvir agora o professor Antônio Botelho, 10 minutos, por gentileza. Enquanto ele chega lá, só para não dizer que eu recomendei o livro e não disse qual era, o livro tem um título que é fake news também, como é moda, né? Capitalism Without Capital. Não é verdade, é sem capital físico, com capital intangível, que é exatamente o tema de hoje. Dois professores ingleses, Haskell e Westlake. Capitalism Without Capital, recomendado. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer ao meu amigo, colega Tomás Tosta de Sá, companheiro de lutas na indústria de capital de risco e na inovação e empreendedorismo no Brasil. Fico muito honrado de estar com colegas ilustres aqui, sendo um estranho no ninho, por ser um cientista político na casa de economistas, tentando falar de economia política para vocês. Mas então vamos lá. Um primeiro ponto é que a gente não pode falar de um capitalismo. Na verdade, nós cientistas políticos, falamos de vários capitalismos, chamados de variedades de capitalismo. Então, isso que eu vou falar hoje, e não vou falar de Brasil, porque já falamos bastante, já fizemos excelente diagnóstico, eu creio que outros vão vir ainda, mas tentar trazer algumas lições ou algumas ideias de experiência de outros países nessas transições do capitalismo. Então, eu vou falar de renda média, variedade de capitalismo na globalização, transições para a economia do conhecimento, então, para os países, os capitalismos, diferentes capitalismos estão transicionando para o conhecimento, algumas mudanças nessa variedade de capitalismo, e falando da globalização, se o tempo permitir, lógico. Não vou repetir muito aqui a armadilha da renda média, diversos de vocês já sabem, o Brasil tem ficado para trás nessa corrida, preso na armadilha da renda média, a gente está há 50 anos que a gente não consegue crescer, como já foi comentado. Outros países em desenvolvimento já conseguiram passar por isso, Eu vou só mostrar aqui na Coreia do Sul, onde você teve um crescimento bastante rápido e o Brasil estagnado no número de patentes, falando de inovação, falando em termos de exportação também com percentagem do PIB, A Coreia do Sul, que tem um crescimento também muito sustentado, mais sustentado que o Brasil, sem entrar, digamos, nos detalhes dessa pauta de exportação, onde os coreanos têm uma pauta de alta e média tecnologia, enquanto o Brasil patina na média e baixa tecnologia. E, por último, a gente pode pensar, não, mas as economias estão mudando, não estamos falando mais de indústrias manufatureiras, o Brasil é um país de serviços, afinal, mas quando a gente olha para exportações de serviços,
o Brasil também não se sai tão bem na foto, né? Na medida que o serviço de alto valor adicionado, o Brasil também fica para trás em um grande número de países, inclusive a China. Uma discussão que nós, cientistas políticos, temos tido diz respeito justamente à questão do... Desculpe aqui. Saiu aqui. Saiu aí? As variedades de capitalismo, né, que é uma perspectiva que nós temos para entender como é que o capitalismo funciona em diferentes países, né? Então, há uma tipologia que foi criada por colegas, né, cientistas políticos que fazem economia política, falando que você tem, na verdade, dois grandes conceitos de variedade de capitalismo, né? As economias liberais de mercado e as economias coordenadas de mercado. No primeiro grupo, a gente estaria os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, entre outros países, e no segundo grupo das economias coordenadas de mercado, países feito a Alemanha e o Japão. Isso que a gente vai estar falando principalmente do caso alemão, que eu atualmente estou estudando. E, por outro lado, digamos, o avanço teórico, analítico que temos, logicamente, como já foi comentado por palestrantes anteriores, né, das chamadas cadeias globais de valor ou cadeias globais de produção. Ou seja, o sistema de produção global é uma realidade que afeta, digamos, a possibilidade de desenvolvimento dos países. Eu não vou entrar aqui nessa tabela, mas simplesmente mostrar que você tem diferentes possibilidades, né, de análise, né, para você entender essas variedades de capitalismo, como é que elas estão mudando também. No caso brasileiro, pegando um pouco a escada que o Paulo fez, né, para a situação drástica brasileira, né, esse, digamos, é um dos principais estudos, né, do colega do MIT, né, o Ben Roy Schneider, falando do modelo que ele designou um modelo para a América Latina e para o Brasil, da chamada economia hierárquica de mercado, né, que seria o caso brasileiro. Quais são algumas características dessa economia hierárquica de mercado? Grandes grupos empresariais diversificados, uma presença importante de multinacionais na economia brasileira, diferentemente de só usar o exemplo da Coreia como referência, mercados de trabalho segmentados, formal e informal, o nosso grande mercado informal de trabalho, prejudica, digamos, qualquer saída que se dê para o capitalismo brasileiro, baixos níveis de qualificação profissional, que também já foi falado anteriormente. Isso é talvez um grande problema se a gente quer se integrar nas cadeias globais de produção, e uma atomização nas relações de trabalho, no sentido de sindicatos fortes e sindicatos patronais também fracos, sindicatos patronais e laborais fracos, né, que dificultam uma concertação a despeito dos esforços aí dos últimos 30 anos na criação de uma série de conselhos, né. Então, esse gráfico, né, explica, digamos, essa condenação brasileira. E a armadilha da renda média, segundo esses dois autores, né, o Donner e o Schneider, né, eles dizem que a renda média, na verdade, no caso brasileiro em particular, você tem o quê? Uma necessidade de você gerar, digamos, soluções de política pública, né, em relação à sua capacidade institucional, ou seja, como é que a gente rearranja o nosso arranjo institucional para dar conta do capitalismo brasileiro, que a gente viu vários palestrantes falando como estamos tentando fazer isso, para bem ou para o mal, com ou sem sucesso, e as condições políticas que geram uma baixa demanda e uma capacidade para fazer um upgrade dessas instituições. Nós temos que fazer uma transformação dessas instituições, mas, como foi falado de diferentes formas, de forma bastante enfática pelo professor Paulo, né, nós temos uma dificuldade muito grande para fazer esse upgrade por razões políticas, principalmente, por razões que já foram faladas, de fragmentação dos partidos, etc. Mas, entretanto, vamos esquecer o Brasil, como havia falado, como é que isso tem se dado nos países mais centrais, né? Então, esse estudo é uma colega da Kathleen Tellen. As economias avançadas estão experimentando uma série de desafios na transição para a nova economia do conhecimento, caracterizada por uma rápida inovação tecnológica e um prêmio para a educação superior, né? Então, os países centrais também estão preocupados, digamos, como é que vão fazer essa transição. Eles também estão sendo pressionados, né, pelo avanço da mudança tecnológica. E só para dar um exemplo, né, como é que tem sido essa saída para os países centrais, a Alemanha tem defendido sua força na manufatura de alta qualidade através de uma transformação digital de produtos e de produção dentro da sua indústria tradicional. A Suécia, no contraste, tem andado para a competição direta no setor de alta tecnologia, especialmente nas chamadas ICTs, e os países, e a Holanda, em particular, tem voltado para um serviço de alto valor adicionado, fazendo deployment de tecnologias que podem aumentar suas capacidades no comércio e nas finanças. Então, as saídas que o Brasil também está buscando, você tem uma série de saídas que a gente precisava entender como é que nossos competidores estão fazendo. A gente pode dizer, não, mas os países centrais não são nossos competidores. Sim, são. De uma certa forma, são competidores e parceiros, a gente tem que entender essa dinâmica para saber como a gente vai se inserir nelas. Um outro estudo é feito por outros colegas, vou só apontar aqui, vai mostrar, então, que a intensidade da manufatura alemã, né,
ela aumentou dramaticamente na transição para a nova tecnologia, ou seja, os alemães, além de estarem na fronteira da exportação e da produção de alta tecnologia, eles têm avançado isso, né? Isso fez que eles tivessem uma mudança, digamos, na sua formação, ou seja, a gente podia, vários de vocês sabem que a força, digamos, do sistema alemão era justamente o ensino vocacional, mas nos últimos 15 anos a Alemanha tem que se voltado para a formação universitária. Isso, logicamente, exigia um esforço político, um esforço de concertação diferente dos esforços anteriores, né, onde a concertação entre os grandes sindicatos trabalhistas e patronais, junto com o Estado alemão, permitiram, digamos, que a Alemanha, né, saísse, digamos, do desastre da Segunda Grande Guerra, né, e tivesse um espetáculo de crescimento. E você teve também uma liberalização das relações industriais, da proteção social. Então, há um trade-off nessa história, né? Mas que também utilizou-se para recrutar, digamos, trabalhadores altamente qualificados, centrais para o sucesso, né, das exportações de alta qualidade, ou seja, você teve uma fragmentação e uma segmentação da proteção social alemã, o chamado Estado do Bem-Estar Social alemão, de estar, de uma certa forma, se segmentando, né, para manter sua competitividade. Isso aqui, então, ilustra de outra forma, né, o que a gente acabou de falar, né? Então, o que aconteceu com a Alemanha, as complementaridades que a Alemanha tinha para o capitalismo, ela mudou agora para um sistema de formação focando particularmente nessa dimensão da formação de qualificação profissional, focado, digamos, em competências genéricas, principalmente ciência, tecnologia e matemática, para gerar uma especialização de alto nível, né, intensiva em bens de capital. Então, você teve um maior empoderamento, digamos, do capital e também, como a gente já falou, uma fragmentação do Estado do Bem-Estar Social para os trabalhadores altamente qualificados, ou seja, não há uma solução mais universal para a Alemanha, mas a Alemanha está segmentando, né? Então, isso traz também alguns ensinamentos para a gente, como é que a gente pode segmentar as nossas políticas em função das necessidades da competição. E, por último, né, então, o papel, digamos, do setor manufatureiro, do setor do governo. O setor manufatureiro buscou, então, ativamente, né, moldar a expansão do ensino superior na Alemanha e, no final das contas, a educação superior alemã, né, refletiu, digamos, essa demanda dos empregadores, né? Então, o setor, né, empresarial teve essa visão, digamos, de olhar, digamos, para frente, né, e para saber que para manter sua competitividade ela precisava mudar o perfil dos seus trabalhadores, e, logicamente, junto com o Estado, logicamente com os estados também subnacionais na Alemanha, fez que possibilitou isso que fosse possível. E também a política de ensino superior na Alemanha, né, criou também os chamados programas de estudos duais, onde parte dos trabalhadores, parte dos estudantes universitários fazem estágio direto nas empresas, né, um programa que é feito pelas próprias empresas. Então, como é que a gente pode pensar no Brasil, na nossa mudança, na reforma do ensino superior, de criar possibilidade, né, quer dizer, logicamente isso é um sonho, né, digamos que o setor empresarial possa interferir no currículo, né, das universidades, no sentido não de todas as universidades, como no caso alemão, as universidades de pesquisa se recusaram a fazer isso, mas as universidades de ensino aplicado, né, aceitaram, digamos, esse desafio da indústria alemã e tem tido um grande sucesso hoje em dia. E, por último, né, falar de uma mudança, né, digamos, também, outra visão da mudança do sistema alemão, mas agora pelo lado da globalização. A gente falou muito que os alemães são grandes exportadores, né? Então, aqui, de forma bastante sintética, né, exportações de alta qualidade, relações industriais cooperativas, trabalhadores com alta competência, a codeterminação, que é outra qualidade do sistema alemão, um foco industrial, e, logicamente, um apoio às empresas inovadoras para uma política industrial alemã. Como é que esse sistema tem evoluído, qual a pressão que esse sistema tem sofrido, né? Você tem uma pressão por inovação e flexibilidade, tem um grau de incerteza muito grande na economia global. Então, hoje em dia, é difícil para países e empresas, né, darem conta de todas essas incertezas. Como é que você administra isso, né? A Alemanha também sofreu com isso. E um ponto que eu queria fazer principal, né, que você tem um crescimento da demanda mais fora da Alemanha do que dentro da Alemanha, né? Então, a emergência dos mercados dos BRICS, né? E do ponto de vista da resposta dos produtores, das empresas manufatureiras alemãs, né, você tem uma chamada produção global. Cada vez mais você produz aonde você vende, né? Então, o argumento é que hoje em dia toda a grande indústria alemã, seja de bens de capital, seja do setor manufatureiro, automobilístico, hoje em dia ela produz mais fora da Alemanha do que na Alemanha. Apesar de que as exportações alemãs ainda continuam sendo altas, mas quando você vai olhar para os números, a gente não vai ter tempo de mostrar esses números,
mas hoje em dia ela produz muito mais, principalmente na China, no Brasil e no México, do que na própria Alemanha. Então, você tem a emergência de novas práticas de forma de governança fora, digamos, dos arranjos que definiam os antigos modelos, e, lógico, que você precisa de novos modelos de processamento e reprodução. Então, isso aqui ilustra, só uma pequena ilustração, como é que, digamos, a produção alemã fora do país de carros, né, já passou, digamos, a produção alemã. Então, hoje em dia, se produz mais, as empresas alemãs produzem mais carros na China do que na própria Alemanha, ou do que na Europa como um todo. Então, mostrando que você tem algo de novo nesse arranjo capitalista global. Isso, então, força, digamos, que as empresas alemãs, né, façam uma realocação das competências, ou produzir, digamos, mais em mercados fora, né, da Europa e da Alemanha. Isso faz que você diminua, digamos, a força de produção, digamos, na própria Alemanha, e você rearranje, digamos, essa força de produção com uma expansão, digamos, da força de trabalho de engenheiros e técnicos nos mercados domésticos para fazer o quê? Desenvolvimento de produtos globais, adaptação e suporte, e fazer um desenvolvimento para produtos domésticos também. Então, quer dizer, essa globalização da produção, né, gera, digamos, novas demandas para a própria Alemanha, mas também gera oportunidade para os países que recebem esses investimentos, né? E aí que eu vou chegar, né? Então, quer dizer, a China tem sido o principal o país, né, que recebeu, digamos, esses investimentos alemães, mas o Brasil também, né, tem tido um crescimento grande na produção de empresas alemãs automotivas, então mostrando que esse processo de globalização gera oportunidades não só como a China o teve, né, e fez o bom uso dele, como também para empresas brasileiras do setor automotivo e outros, né? Então, só para fechar, isso aqui é parte do estudo de um colega da Universidade de Chicago, que é um cientista político, não economista, como vários dos colegas aqui, mostrando, né, como é que na China as empresas foram capazes de fazer um upgrade, digamos, nas suas capacidades inovadoras e produtivas, né, aumentando os níveis de produtividade a níveis comparados, digamos, da Europa Ocidental, dos países centrais. Então, isso não se deu de forma automática, mas você teve um aprendizado mútuo entre as empresas multinacionais, né, que buscam, digamos, agora, ao fato que eles estão crescendo cada vez mais na China, no Brasil e no México, eles buscam fazer um aprendizado nesses países. Então, quer dizer, a nossa política também tem que se adaptar a isso, né? E não só uma política nacional, mas uma política de nível local também, né? Porque uma parte desse estudo do Gary Harrigan, da Universidade de Chicago, é que foi, na verdade, diferentes regiões da China que receberam diferentes, né, empresas manufatureiras alemãs tiveram resultados diferentes, ou seja, a nível micro, no local, e isso faz uma escala para o colega Tito Riff, imagino, né? Você precisa pensar políticas subnacionais, né, para preparar esse upgrade desses investimentos das multinacionais como uma saída para você fazer ganhos de produtividade que vão ser desiguais a nível da região e a nível de diferentes municípios. Acho que era isso. Muito obrigado. Eu recebi uma mensagem do organizador dizendo que nós temos que terminar 13h, impreterivelmente. Portanto, nós ainda temos tempo para um pequeno debate. Eu, antes de convidar o último palestrante, gostaria de incluir a menção da presença aqui do Ney Brito, grande amigo da IPGE, professor Bernardo Griner, do Marcelo Neri, que nos acompanha até agora, e agradecer a audiência por estar aqui conosco por conta desses importantes temas. Passo, então, a palavra para o amigo Tito Riff, por favor. Bom, muito bom dia para todos vocês. Eu gostaria de agradecer inicialmente aos organizadores do evento, em especial ao Tomás Tosta, pelo convite que foi feito ao SEBRAE para participar dessas discussões, desses debates. Queria cumprimentar os membros do painel, em especial Paulo Rabelo de Castro, meu colega de muitos e muitos anos do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, época de sonhos, de grandes ambições para o país, não é mesmo, Paulo? Né? E de contribuições que nós demos certamente ao pensamento brasileiro naquela época, não só o Instituto Brasileiro de Economia, mas a Fundação Getúlio Vargas como um todo, não há dúvida. Eu vejo muitos jovens aqui na plateia, espero que entre eles existam muitos que estão propensos a inovar, a empreender. E tenho certeza que é assim
que há uma grande probabilidade de empreendedores em potencial e de inovadores no meio da plateia. E eu não pretendo, de maneira nenhuma, desencorajá-los com o título dessa apresentação, que se chama O Sebrae e a Saga do Inovador. É que existe realmente uma saga, uma série de etapas que têm que ser cumpridas pelo inovador, para aquele que quer empreender, mas a boa notícia é que o Sebrae, em geral, e o Sebrae do Rio de Janeiro, em particular, estará sempre ao lado desses empreendedores em todas essas etapas. Em primeiro lugar, não basta ter um conceito, uma ideia, por mais genial que seja, é preciso que esse conceito seja validado por alguma instituição de pesquisa ou por algum conhecedor profundo do tema da inovação que possa dizer, olha, isso tem certamente consistência tecnológica e científica. Essa é a primeira etapa a cumprir. A segunda, depois da validação propriamente tecnológica, junto com a propriedade intelectual também, que é importante, a proteção, e o Sebrae dá apoio ao registro da propriedade intelectual, é preciso que o inovador procure um investidor anjo ou um financiamento, ou então um fundo de risco de capital de risco, para poder investir e viabilizar financeiramente o desenvolvimento do seu projeto. Terceira etapa, e aí também difícil muitas vezes, se tratar de um produto, ele precisa ser fabricado, precisa passar por desenho e a construção de um protótipo, precisa passar por testes de laboratórios, eventualmente até testes de campo, experimentais, para que possa finalmente ser levado ao mercado. E aí a fase de conquista do mercado. A fase de conquistar o mercado também é complexa, porque não basta ter uma boa ideia, uma inovação, evidentemente, né, que possa ser até disruptiva ou revolucionária, é preciso que ela seja colocada no mercado através de um esforço de divulgação, um esforço mercadológico, de marketing e divulgação dos benefícios daquela inovação. E, finalmente, se a inovação tiver uma vocação para exportação, para ser levada ao mercado internacional, é preciso também que o empreendedor possa encontrar apoio de um órgão como o Sebrae, no sentido de fazer com que ele conquiste os mercados internacionais. De modo que essa saga tem que ser cumprida por todo inovador, por todo empreendedor, mas, como eu disse, a boa notícia é que existem mecanismos, em particular mecanismos do Sebrae, voltados para a micro e pequena empresa, que dão apoio ao inovador em todas essas etapas do seu percurso ou da sua saga. Mas a inovação, ela pode vir de uma ideia, evidentemente, genial, de algum indivíduo, pode vir, evidentemente, do desenvolvimento da pesquisa tecnológica no âmbito de uma empresa, mas pode vir também da demanda de uma micro e pequena empresa que tem necessidade de se modernizar ou de incorporar inovação ao seu processo produtivo, né? De incorporar serviços de natureza tecnológica. E aí nós vou apresentar a vocês o primeiro projeto do programa do Sebrae, que é o Sebrae Tech. O Sebrae Tech é um programa que se desenvolve em 7 tópicos. Na verdade, há uma tentativa de enxugar esse processo e concentrá-lo em apenas 4 tópicos. O Sebrae procura fazer com que micro e pequenas empresas incorporem ao seu processo produtivo ou à sua atividade econômica, seja ela qual for, tecnologia ou serviços tecnológicos que possam aumentar substancialmente a sua produtividade. O Sebrae Tech é um programa subsidiado em 70% do seu valor, 30% são oferecidos pelo próprio empreendedor, mas o Sebrae, com recursos próprios, financia 70% da incorporação desses serviços tecnológicos ao processo produtivo. Em geral, são pessoas altamente capacitadas que vão fazer uma avaliação das necessidades efetivas da empresa e fazer com que ela incorpore realmente ao seu processo produtivo os serviços tecnológicos mais adequados para aumentar a sua produtividade e a sua competitividade no mercado. Esses são os agentes locais de inovação. São jovens treinados especificamente para ir às micro e pequenas empresas e procurar justamente motivá-las a se modernizarem, a incorporarem serviços tecnológicos. Funcionam como agentes do processo do Sebrae Tech, daqueles que vão justamente procurar no campo, né, identificar a necessidade de
incorporação de serviços tecnológicos por parte dessas pequenas empresas. Os agentes locais de inovação estão em todos os municípios do Rio de Janeiro, praticamente em todos os municípios do Rio de Janeiro, e eles são aqueles que vão, como eu disse, detectar e levantar as necessidades da empresa em termos de incorporação de inovações aos seus processos produtivos. Há várias fases, evidentemente, dessa avaliação feita pelos agentes locais de inovação junto com as empresas. A primeira delas é saber se a empresa tem maturidade suficiente para inovar ou para incorporar tecnologia nova ao seu processo produtivo, em que há necessidade, em que aspectos há necessidade efetiva de inovação por parte da empresa, qual a solução tecnológica mais adequada ao processo produtivo da empresa e qual o modelo de negócio que pode fazer com que a inovação seja efetivamente bem-sucedida em termos de aumento da produtividade e de competitividade daquela pequena ou média empresa, micro ou pequena empresa. O Empretec. O Empretec é outro serviço prestado pelo SEBRAE, e o Empretec é um curso oferecido, aí aparece como na forma de um seminário, mas é um curso extremamente intenso, que procura fazer com que o inovador perceba quais são as necessidades, né, e que ele precisa desenvolver, quais são os atributos que ele precisa desenvolver para levar a sua inovação, a inovação desejada, a bom termo. Procura fazer com que ele entenda quais são as habilidades que ele tem, desenvolva essas habilidades, que ele prepare um projeto que seja consistente e, ao fim e ao cabo desse processo todo, em que ele procura trazer à tona todas as suas habilidades e competências para inovar, ele tem que oferecer, realmente, apresentar um produto destinado ao processo de inovação ou um produto que represente realmente um empreendimento destinado a levar este produto ao mercado. Recentemente, no último dia 12, foi feito um acordo de cooperação entre o SEBRAE e a Petrobras, e, por meio desse acordo de cooperação, o SEBRAE procurará identificar, junto com a Petrobras, algumas necessidades básicas da Petrobras em termos de inovação, sobretudo inovação que diga respeito à sua cadeia de produção e que possam ser desenvolvidas essas inovações por micro e pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas, né, que pertencem a esse processo de inovação, essa cadeia de produção da Petrobras. Mais uma vez, os recursos são destinados a essas micro e pequenas empresas em condições extremamente favoráveis, em termos de financiamento com prazo de maturidade ou de maturação longos e também com taxas de juros extremamente benéficas, extremamente favoráveis. SEBRAE Lab. SEBRAE Lab é um espaço de economia criativa na Praça Tiradentes do Rio de Janeiro e destinado basicamente a fomentar a economia criativa. No caso, a música, o design, basicamente a música, o design, projetos destinados certamente a esse processo de economia criativa. O espaço se destina a oferecer workshops, seminários, discussões, debates, cursos e uma série de serviços que podem fazer com que esses empreendedores da área da economia criativa possam desenvolver o seu projeto. A empresa simples de crédito. A empresa simples de crédito é uma inovação. Recentemente, o presidente da República sancionou o projeto de lei que criava a empresa simples de crédito. Ela se baseia num conceito que é muito simples, o conceito da confiança recíproca baseada no conhecimento que tem o prestador do negócio ou do beneficiário do empréstimo. É o que nós chamávamos antigamente de um empréstimo feito com base no fio do bigode, na confiança daquele que vai receber, né, o financiamento. E é uma inovação, ela pode ser criada, a empresa simples de crédito, pessoas naturais na forma de uma pessoa jurídica, que é a Irene, a empresa, né,
individual de responsabilidade limitada, e ela se destina a financiar pequenos negócios para o seu desenvolvimento. Nós podemos imaginar uma padaria que precisa de um pequeno empréstimo, nós precisamos imaginar uma loja que precisa de um layout na sua vitrine, podemos imaginar alguém que precisa comprar uma máquina de costura, não é? ou um freezer, pequenos equipamentos, e esses financiamentos são financiamentos de pequeno montante, evidentemente destinados, portanto, a pequenos empreendedores individuais, como no caso, por exemplo, do MEI, né, mas constituídos na forma de pessoas jurídicas. As partes farão um contrato e cada um terá uma cópia. Esse contrato tem que ser registrado numa entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Imobiliários. É possível utilizar como garantia a alienação fiduciária nas operações e a movimentação do dinheiro tem que ser feita necessariamente através de débitos e créditos em conta bancária. Por fim, por último, como falávamos da necessidade, muitas vezes, que tem a empresa de conquistar mercados internacionais, há um programa que se chama ProInterbio. Né? Ele se destina a fomentar a internacionalização de empresas da área biotecnológica, medicamentos, saúde humana, saúde animal, cosméticos, alimentos, agricultura, por exemplo, né? Tudo aquilo que diga respeito à utilização do conhecimento biotecnológico para o desenvolvimento de projetos, e o ProInterbio foi capaz, inclusive, de levar ao cenário internacional algumas empresas do estado do Rio de Janeiro. Eu citaria aqui a Nova Igea, que foi uma empresa que fechou um contrato de 150 milhões de dólares no exterior com a exportação de um princípio ativo desenvolvido por ela. Na verdade, era uma patente que já tinha vencido e ela conseguiu passar por todos os testes produtivos, laboratoriais, para o desenvolvimento de produto baseado nesses princípios ativos, cuja propriedade intelectual, cuja patente já tinha vencido. Bom, esta era basicamente a apresentação dos programas desenvolvidos pelo SEBRAE para incentivar os empreendedores destinados ou voltados para a inovação. E volto mais uma vez à apresentação daquele primeiro slide. Há certamente uma saga a percorrer, um caminho longo a percorrer, várias etapas no tocante ao empreendedorismo, mas se há uma notícia boa é que o SEBRAE Nacional, o SEBRAE do Rio de Janeiro em especial, estão abertos a receber todos aqueles que tenham a coragem, a vontade, o desejo de empreender e, sobretudo, de inovar. Né? Essa apresentação foi feita de maneira extremamente rápida, até porque o tempo é bastante limitado, mas aqueles que quiserem mais informações, basta consultar o site do SEBRAE e, sobretudo, podem entrar em contato com o SEBRAE no Rio de Janeiro. Nós estaremos dispostos a ajudá-los daquilo que for necessário, sobretudo a vencer cada uma dessas etapas que fazem parte da saga do pequeno empreendedor. Muito obrigado. Ok, nós temos, então, pouco tempo. Vamos pegar 3 perguntas do auditório. Acho que existe um microfone para quem quiser falar. Eu pediria que, por favor, se identificasse. Por favor, Ale. Uma primeira pergunta, tem uma segunda aqui também. Eu gostaria de saber do Paulo, já que você falou dos 3 elementos que compõem uma economia capitalista que deveria ser saudável, ou que em tese seja saudável,
E você destacou o último ponto, que é o da apropriação capitalista. Que alternativas que você apontaria para o país hoje para que a gente começasse a enfrentar esse problema? Mais uma pergunta, por favor. Boa tarde. Para o Paulo também, visando o desemprego no Brasil futuramente e a grande parte da tecnologia, como a tecnologia vai eliminar futuramente os subempregos e como o Brasil poderia reduzir a margem de desemprego no Brasil futuramente? Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação, uma pergunta? Você. Ok. Lá em cima? Ele já fez. A minha é bastante rápida para o Tito, para ver se todos esses programas que foram apresentados pelo Sebrae já estão disponíveis para aquisição pelo público. Obrigado. Bem, então eu vou pedir aos palestrantes que respondam e façam suas observações finais, começando pelo Paulo, por favor. A primeira pergunta é mais fácil, porque é fazer o serviço do Paulo Guedes, né? Não é o serviço do Paulo Guedes, é o serviço de todos os ministros que têm passado e de todos os presidentes. Lamentavelmente, em maior ou menor grau, e eu digo isso na primeira pessoa singular para me incluir, é uma geração que falhou, e é importante que vocês mais jovens percebam isso. O tempo é finito e escasso. Se nós temos ainda, não sei se temos, algum compromisso com esse território moral, social e figurativamente, principalmente também juridicamente estabelecido e chamado de Brasil, se esse compromisso moral e ético ainda existe, é preciso que a próxima geração procure falhar menos. Nós, da geração que está aí há 30, 40 e alguns 50 anos, falhamos redondamente. Resposta à sua pergunta. Pelo menos, o nosso primeiro trabalho foi em 1982, né, Cláudio? Fica digitando aí, porque é sempre a mesma coisa. A charopada é sempre a mesma. E eu brinco que é a charopada porque na versão 1982, nosso plano de governo, apresentado para o senhor João Figueiredo, e era o milico, e eles deram a volta completa do ostracismo, já estão de volta nessa plateia aqui e nesse palco, e a coisa não se resolveu, Márcio Forte. Que é o quê? Enquanto nós não segurarmos o crowding out que um governo hiperendividado exerce sobre a economia produtiva, que é a segunda polia, enquanto a apropriação não for capitalista, ela é uma apropriação absolutamente patrimonialista da estrutura do governo e daqueles que se associam a essa estrutura altamente deficitária. O que isso tem a ver com serviço público? Pelo pouco que aprendi, muito pouco. Isso é que é o curioso. O serviço público está aí disposto a dar a resposta que os incentivos lhe propiciarem. Mas os incentivos para uma utilização eficiente do quadro público não existem há décadas. Portanto, nós estamos sempre premiando a inutilidade, o ócio e a promoção sem mérito, inclusive, principalmente dentro do governo. Os empresários que se dão bem são aqueles que estão mais próximos a esse sistema. Isso tem que ser atacado. Quanto que isso está sendo atacado? Duvido um pouco. Eu conversava com o Levi há uns anos atrás que nós tínhamos esse problema, não é, Levi? E ele me respondia assim, pô, mas é que as despesas ficaram todas obrigatórias. Resposta corretíssima. E eu respondia, sonhando, pois este é o problema a ser atacado. O que é obrigatório não pode ser mais obrigatório. O que nós temos é que fazer com que
o tamanho deste governo se acomode à capacidade produtiva e de apropriação que é feita num sentido não espoliador. E o que é que nós já temos feito a esse respeito? Nada a não ser o oposto. Cito apenas uma coisa para não me estender. É pela primeira vez que no primeiro semestre, o ex-ministro Levi jamais teria tido a coragem de ousar semelhante coisa, pediu um cheque especial de 248 bilhões para cobrir o cobertor curto de um déficit que ninguém no governo federal tem a coragem de encarar e dizer: não pago, não faço, usarei meu poder político para acomodar isto. Loucura do Paulo Rabelo. Não. Muito recentemente, para não ir nos mais diversos casos, está aí a Alemanha, em homenagem à sua palestra, está aí a Alemanha, que ele mostrou a microeconomia. Essa microeconomia, não querendo de você conseguir, aí já vai a resposta para o emprego, né? Dos alemães conseguirem acomodar a sua economia criativa e se especializar nela, exportando o segundo degrau de produção para outros países, o que está perfeito. Isso tudo só é possível se o próprio governo, ele mesmo, consegue se comportar dentro dos limites orçamentários que aqui há décadas não ocorrem. E a Merkel fez isso em 2011, simplesmente passou a faca ou o facão. Foi seguida por Barack Obama, e o Trump agora, obviamente, como bom corretor de imóveis, tira uma onda da urbanização feita pelo governo anterior. Que urbanização? Fez a sequestration. O que é que essa nova administração está fazendo a esse respeito? Pedindo 248 bilhões, que foi rapidamente atendida pelo Congresso Nacional. Portanto, é a perder de vista o déficit, não o déficit nominal, que esse sim deveria ser objeto do nosso controle. Mas quem sou eu? Estou enlouquecido, mera quimera, controlar o déficit nominal. O déficit primário. Senhores, esqueçam. Não há política econômica. Apenas um arremedo dela. O resto você pode conviver. Mas você, quando for para o governo, pense nisso. O governo tem que governar. O governo não tem que ficar passando Twitter. O governo não tem que ficar preocupado com Facebook. O governo não tem que ser especializado em fritar hambúrguer. O governo tem que governar. Ter senso de governo, senso de propósito. Parar de achar caixa preta onde ela não existe. Ocupar as mentes das pessoas, poluir as mentes das pessoas, infernizar a vida do cidadão que no final do mês paga imposto e sustenta a turma que não cumpre a obrigação pela qual ocupa espaço, tempo e energia nesse centro de maluquice nacional que se chama Brasília. Obrigado. Obrigado, Paulo. Tomás, você que é o xerife aqui, eu gostaria de ouvir o Tito, dá tempo? Vamos lá. Muito rapidamente para responder a sua pergunta, a apresentação foi evidentemente concisa, até porque eu imaginei que tivesse menos tempo que tinha na realidade, acho que sobraram alguns segundos, ao fim e ao cabo, mas procurei condensar a apresentação de todos os projetos que o SEBRAE oferece aos empreendedores, micro e pequenos empreendedores que querem inovar. Né? Todos esses projetos estão em funcionamento, alguns deles têm, inclusive, mais de uma década. O Sebrae Tech, por exemplo, já funciona há bem mais do que uma década, com bastantes resultados favoráveis. Né? O ProInter Bio, por exemplo, já tem 4 ou 5 anos de operação. O Ali é um projeto, os agentes locais de inovação, é um projeto um pouco mais recente, mas também já tem, talvez, 4 ou 5 anos de operação. Então, todos esses projetos são projetos consolidados, estão passando por uma fase de revisão, de avaliação dos seus resultados, obviamente, como convém, mas eles continuarão funcionando, provavelmente, com algumas reformulações, como será o caso do Sebrae Tech,
estarão à disposição de todos os jovens empreendedores que, porventura, querem inovar, que eu acho que essa é uma fase fundamental, né, para recuperarmos o processo de desenvolvimento do Brasil. É bom lembrar que uma empresa que nasce pequena em função de um projeto de inovação não está destinada a ficar pequena para sempre. Os exemplos estão aí, enormes, tem o Google, tem a Amazon, tem tantas outras empresas que cresceram enormemente, e há um exemplo de 2 rapazes, né, brasileiros, procurem aí o Brex na internet, 2 rapazes que criaram um cartão de crédito corporativo para pequenas e médias empresas nos Estados Unidos e conquistaram um nicho de mercado com muito sucesso. São 2 brasileiros que estavam na Universidade de Harvard e, claro, depois que o empreendimento deles teve enorme sucesso, eles capitalizaram com algumas dezenas de milhões de dólares, eles largaram a universidade, como fez o Mark Zuckerberg, por exemplo, né, para se dedicar inteiramente à sua inovação. Então, em frente aí os jovens empreendedores brasileiros, o Sebrae está ao lado de vocês e que tenham muito sucesso. Muito obrigado. Legal.